Bom dia a todos e todas. Hoje é dia 28 de abril de 2021, são 9 horas e 30 minutos. Eu sou Paulo Urbinati, biólogo e entomologista do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública. Então, vamos dar início ao 13º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública de 2021. Bom, devido ao isolamento social por causa da pandemia Covid-19, esse evento está sendo realizado e transmitido pelo canal oficial da faculdade no YouTube. Essas palestras eram presenciais, mas devido à pandemia nós estamos fazendo, então, via remotamente. Esse 13º ciclo de atualização de zoonose, ele é uma parceria desde 2008, entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública e o Centro de Controle de Zoonose, que agora é DVZ, né, o Divisão de Vigilância Epidemiológica. Esse ciclo, tradicionalmente, ele é realizado na última quarta-feira de cada mês. E hoje, 28/4, será realizada a segunda palestra desse ciclo de zoonose. E a comissão organizadora desse evento, ela é formada por mim, pelo professor Delcio Natal, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, embora ele esteja aposentado, ele continua participando, e pelos colegas do CCZ, né, da Prefeitura, que é o Werner Santos Garcia, que ele é médico veterinário, diretor da Divisão de Vigilância de Zoonose e analista de saúde, pelo Gladson Costa, que vai nos ajudar aqui na mediação desse evento, que ele é biólogo, analista em saúde, da Divisão de Vigilância em Zoonose, pelo Marcos Veltri e Daniela Massolini, também são do DVZ, que tenham participado da comissão. Gostaríamos de agradecer, então, à Comissão de Extensão e Cultura, Comissão de Cultura e Extensão Universitária, na CSEX, da Faculdade de Saúde Pública, e da Divisão de Produção Digital, Tecnologia e da Informação da Faculdade de Saúde Pública, que nos ajuda nesse evento, com todo o suporte. Antes de dar início às palestras de hoje, informamos que as palestras do próximo mês estão marcadas, então, para o dia 26/5 de 2021, e serão abordados alguns temas como a bioecologia de Culex quinquefaciatus, pelo professor Delcio Natal, o manejo ambiental e controle do Culex quinquefaciatus no Rio Pinheiros, com o Gladson Costa, biólogo lá da Divisão de Vigilância e Zoonose, e o último tema, rios urbanos, estratégias para a despoluição, pelo professor Dr. Pedro Mancuso, também aposentado da Faculdade de Saúde Pública. Um aviso importante aos participantes que quiserem o certificado dessas palestras, eles precisam solicitar no link que estará disponível na página do YouTube da faculdade a partir de agora. E quem não solicitar, por favor, não vai ter direito ao certificado. Não vai receber pelo e-mail esse certificado. Então, por favor, façam a solicitação no chat que a gente vai colocar lá no YouTube para fazer a inscrição. Aviso importante também com relação às perguntas elas podem ser feitas pelo chat e no final a gente vai abrir um espaço, um tempo para que essas perguntas sejam respondidas pelos palestrantes. Então, a primeira palestra de hoje será sobre vigilância e controle da esporotricose animal no município de São Paulo, com a doutora Valéria Gentil de Tomaso, médica veterinária da Divisão de Vigilância e Zoonose, DVZ, São Paulo. E a segunda palestra será sobre casos humanos de esporotricose no município de São Paulo, com a doutora Carolina Scarpa Carneiro, médica veterinária, da Coordenação de Vigilância e Saúde Covisa, da Prefeitura de São Paulo. Só ressaltando, né, que esses temas que serão abordados hoje são muito importantes, né, a esporotricose, tanto humana quanto animal, do ponto de vista de saúde pública. Então, daí, o convite feito pelos especialistas para a gente tentar trocar algumas informações, né, sobre esse tema que também é muito importante na saúde pública. A primeira palestra será com a doutora Valéria Tomaso, ela é médica veterinária, ela possui graduação em medicina veterinária pela Universidade de São Paulo, tem um mestrado em ciências pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, é autoridade sanitária médica veterinária no Centro de Controle de Zoonose de São Paulo,
Atualmente trabalho no Centro de Vigilância e Controle da Raiva do Instituto Pasteur, membro da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Regional de Medicina Veterinária, membro da Comissão Científica da Comissão de Qualidade do Instituto Pasteur. Ela tem uma experiência na área de medicina veterinária, com ênfase em segurança alimentar, zoonoses, epidemiologia, saúde pública e gestão de qualidade. É revisora de periódico, tem vários artigos publicados em revista científica e vários artigos também publicados em congresso. Doutora Valéria, então a gente passa a palavra para você e desejamos uma boa palestra e, em nome da comissão, a gente também agradece por ter aceito o convite para participar desse evento. Boa palestra. Olá, professor. Muito obrigada pelo convite. Só uma atualização, né? Na verdade, eu fiquei até o final do ano passado no Centro de Vigilância e Controle da Raiva do Instituto Pasteur e, desde então, estou aqui no Núcleo de Vigilância Epidemiológica da DVZ. Muito obrigada. Eu peguei no currículo Lattes, então pode ser que esteja desatualizado. Professor, preciso atualizar. Perdão. Enfim, muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Vou compartilhar minha tela com vocês. Já deixo aqui os meus contatos, né, o e-mail institucional da prefeitura e o meu pessoal da prefeitura, né, direto comigo, e o telefone que fica na minha sala, na sala que eu fico. Antes de começar, não tem como não agradecer, né, já ao Gladson, ao professor Paulo, pelo convite, pela oportunidade, e também a Elizabeth, né, a Betinha, que até o final do ano passado estava à frente do núcleo de vigilância e conduziu as ações de vigilância aqui do município, da esporotricose em especial, e que no final do ano passado se aposentou e me convidou para assumir aqui o núcleo. Eu aceitei esse desafio, aqui estou. E agradecer também toda a equipe aqui de DVZ, que atua junto na vigilância de zoonoses, em especial, claro, a equipe do núcleo, que está lá todo dia junto, trabalhando bastante. E agradecer também às UVs, né, as Unidades de Vigilância e Saúde, cada um no seu território, cada um com a sua particularidade, também contribuindo muito na vigilância de todas as zoonoses aqui do município de São Paulo. Uma breve introdução rápida sobre a esporotricose, né? Então, ela é causada por um fungo, são várias espécies, né? Que é chamado complexo Sporotrix, porém aqui no Brasil, aqui na nossa região, a maior prevalência é desses Sporotrix brasiliensis. Então, é uma micose, cutânea ou subcutânea, mas também ela acaba acometendo órgãos internos, acomete seres humanos e animais, e é um fungo que está presente no ambiente, né, no solo, na terra, na árvore, que até então, lá quando a gente aprendeu na faculdade, em especial, ela era mais relacionada a uma doença ocupacional, até a década de 90, principalmente, né? Então, ela acometia principalmente pessoas que lidavam com a terra, jardineiros, agricultores, pela questão traumática, né? De se arranhar num espinho, ou estar com a pele lesionada, e aí tinha o contato com o fungo nessa questão ocupacional. A partir da década de 90, a gente observa um outro perfil, né? Já com uma transmissão zoonótica, principalmente por gatos. Acomete cães também? Sim, muito pouquinho, que a gente vai falar mais para frente, mas principalmente por gatos. O gato, pelo próprio costume dele, né? Um animal que é mais de vida livre do que o cão, né? As pessoas têm essa cultura de deixar os gatos com livre acesso à rua, e aí pelo hábito dele, né? De enterrar, de escalar, ele acaba se contaminando e trazendo para o convívio com a gente esse fungo, e fazendo a inoculação também traumática, mas associada a arranhaduras e mordeduras, né? E então, essa doença, ela é atualmente considerada uma epidemia, né? Como o professor falou, ela é um problema de saúde pública e é considerada uma zoonose negligenciada. Tem aí a fonte, né, com mais detalhes para quem quiser se aprofundar no assunto.
Aí eu trouxe para vocês, antes de falar para o município, esse mapinha que eu achei muito interessante. Ele mostra, tem a fonte também para vocês depois, quem se interessar, ler com mais detalhes, mas mostra de 52 a 2016 como que ela ocorria no mundo e como que ela ocorria no Brasil. Então, no mundo a gente vê os mais escurinhos, né, que maior frequência, maior número de casos, e a forma que ela estava espalhada no mundo, né? No Brasil, ela começou aqui na São Paulo, Rio, foi aparecendo em outros, foi surgindo em outros estados. Já em 2016 a gente observa uma expansão da doença e agora, assim, pelos dados até o meio do ano passado, os dados que a gente tem é que somente 5 estados não foram detectados a esporotricose, né? O Acre, Roraima, Amapá, Ceará e Mato Grosso do Sul, segundo dados do meio do ano passado. São 5 estados que não foram detectadas essa doença. Bom, então vamos contar do município de São Paulo. Um breve histórico do início da detecção de um surto aqui no município. Em 2011, São Paulo faz mutirões de castração. E aí foi a partir de um rumor de um animal com uma lesão sugestiva, e a partir desse rumor foi feita uma investigação, casa a casa, procurando animais com lesão. A partir dessa ação foram identificados 66 animais e 11 pessoas com esporotricose. Os casos humanos, à época, eram encaminhados, atendidos pelo Instituto Emílio Ribas, aqui na cidade de São Paulo, né? Mais detalhes também foi publicado esse caso no BEPA, no Boletim Epidemiológico Paulista. Aqui eu trouxe algumas fotinhos da época, né, dos animais, a lesão que os animais apresentavam, que foram identificados nesses mutirões, e da região em que de origem desses animais e o casa a casa que as pessoas, que os agentes iam nas casas, né, fazer a investigação. Essa abordagem a gente vai retomar um pouquinho mais para frente, mas ela tem que ser bastante cuidadosa, né, porque é uma doença que assusta muito as pessoas, né, e acaba podendo levar ao abandono desses animais, o que é pior para a doença no sentido de disseminação. De lá para cá, nós temos, só voltando aqui, essa divisão do mapa, esse aqui é o mapa da cidade de São Paulo, e essa divisão são os distritos administrativos, por isso que está aqui DA e Itaquera. Então, em 2011, foi identificado no DA Itaquera, que é esse azulzinho aqui, e a partir de então, foram aumentando os DAs, os locais os distritos administrativos onde se encontrava a doença. Então, começou com 5, depois foi espalhando para outros DAs, ou seja, a distribuição no município estava maior. E o número de casos também foi aumentando consideravelmente, principalmente a partir de 2015. O que a gente observa, olhando ano a ano essa distribuição, então aqui a gente tem os mapas ano a ano com os DAs, né? Então a gente tinha em 2011 esse caso de Itaquera, e a gente já tinha, nessa época, os municípios vizinhos, né, que eram conhecidos que tinham essa doença, que fazem divisa aqui com a cidade de São Paulo. Então, em 2011, foram detectados esses DAs com um pontinho verde, sendo a bolinha maior acima de 10 casos. Já em 2012, aqui também, principalmente aqui um ou outro na Zona Norte, Zona Leste. 2013 e 2014, a gente já observa aqui, ó, a divisa com o município de Poá, aqui a divisa também com Diadema. Então, a gente começa aqui, a doença, o gato, ele circula, né, entre as cidades vizinhas, né, então, as nossas divisas foram portas de entrada aqui em 2013, a gente fica bem claro isso. Então, a gente tinha aqui
essa divisa, e a partir de 2015 ela começa a internalizar para dentro do município, aqui 2016. Então, isso é o gráfico que eu mostrei lá na frente do aumento do número de DAs em que se era identificado a esporotricose. E aí, 2017, 2018, a gente já consegue observar que ela está praticamente em todo o município de São Paulo. Aqui eu trouxe já o mesmo mapa, só que com uma divisão segundo a unidade de vigilância em saúde, que é como cada território é dividido e as ações são realizadas conforme o território. Então, eu tenho o número de casos identificados em cada ano, de 2019 até 2021, considerando o dia 10 de abril, que é quando foi elaborado esse mapa, e a cor mais escura é o maior número de casos, né? Conforme for mais escuro, é maior o número de casos. Então, a gente observa que o padrão se mantém, considerando as nossas divisas, né? Inclusive 2021, ainda que no primeiro trimestre, o padrão se mantém, aqui com até os mapas anteriores. E já de 2019 para 2020, a gente observa já que essas áreas vão se encontrando. Inclusive, já observa a doença no município todo. Aí, aqui, cabe chamar a atenção para o ano de 2020, né? Que foi um ano totalmente atípico, em que a gente foi pego pela pandemia, em que todas as estratégias de vigilância tiveram que ser repensadas e adaptadas, e que a restrição de mobilidade das pessoas teve impacto em todas as outras doenças, tanto positivo quanto negativo, né? Positivo, por exemplo, teve diminuição, por exemplo, de outras doenças em que teria que haver o contato, por exemplo, da raiva mesmo, né? As pessoas acabam sofrendo menos eventos adversos na rua, né, de agressão por cão na rua, por exemplo, na esporotricose, mas, ao mesmo tempo, as pessoas também deixam de procurar os serviços, né, então o que a gente pode considerar também uma subnotificação, porque as pessoas ficaram mais restritas e acabaram não procurando o serviço. Ainda assim, a gente teve um aumento do número de casos, né, de 542 para 683 em 2020. Em 2021, apesar do ano não estar fechado para a gente poder comparar, só considerando o primeiro trimestre, já com quase 300 casos, que é quase metade do ano inteiro de 2020. Então, a gente já pode considerar, sim, que tem um aumento do número de casos em 2021. Bom, aqui no município, como que é feito o diagnóstico da doença, né? Então, nós temos o nosso Labzou, né, o Laboratório de Zoonoses, que faz o cultivo a partir da coleta de amostra do SWAB, né? Então, assim, é uma coleta simples, e a gente, por meio do SWAB, a gente faz a coleta e envia para o Labzou, tá? A gente faz esse exame de forma gratuita aqui para os munícipes, e o resultado do exame, o positivo, porque tem que esperar o fungo crescer, né? Então, o positivo, ele sai um pouquinho mais rápido. A gente considera até 14 dias, mas às vezes sai antes. Mas a gente, de um modo geral, já considera 14 dias, quando a gente informa ao munícipe a expectativa de resultado, né? Em até 14 dias o positivo já sai, o negativo a gente precisa esperar ter a certeza de que não vai crescer, então a gente fala em torno de 30 a 40 dias para sair o resultado. O diagnóstico laboratorial é muito importante na confirmação da doença, para diferenciar de outros diagnósticos, né? Para descartar outros diagnósticos. Porém, nós também temos o critério clínico epidemiológico, né? Então, tem algumas situações, por exemplo, animais de uma região que a gente sabe que tem uma alta prevalência da doença, animais que têm um histórico de vida livre, de livre acesso à rua, animais que têm um histórico de contato com animais sabidamente positivos para esporotricose, ou o próprio sinal clínico, né? A progressão das lesões, o formato da lesão e o quadro clínico do animal nos leva a fechar, muitas vezes, algum diagnóstico por critério clínico
epidemiológico. Eu coloquei o site da prefeitura, porque as orientações que o Labzou tem para o envio de amostras, para receber o SWAB, e não só para o município, né, como para outros, não só para o município de São Paulo, como para outros municípios também. Aqui no município de São Paulo, nós temos o fornecimento da medicação para os felinos, para os animais, né, cães e gatos. É que a gente fala gato, porque a gente tem alguns cães, muito poucos, questão de 5 cães acompanhados, é bem pouquinho. Então, a gente acaba mesmo tratando como felinos, portocose felina. Bom, então, aqui no município, a gente fornece o tratamento para o gato com vistas à prevenção da doença no ser humano, porque ele é a forma de transmissão para as pessoas, né? Então, ao longo desses anos, ele se mostrou ser eficaz na prevenção da doença no homem, e isso a Carolina vai apresentar mais para frente. O tratamento que nós prescrevemos aqui, de início, é o itraconazol, né? Nós fornecemos essa medicação. O itraconazol, numa dosagem, um animal que tem menos de 3 quilos, 50 miligramas por dia, uma vez ao dia. Acima de 3 quilos, 100 miligramas por dia, uma vez ao dia. É importante algumas orientações no tratamento para evitar o risco de acidentes, né? Então, a gente orienta os munícipes, os responsáveis pelos animais, a fornecer por meio de uma alimentação pastosa, né? Põe um pouquinho, depois que ele se alimentar com todo o medicamento, aí sim ele fornece o resto da medicação. Dessa forma, ele consegue que o animal seja medicado sem o risco de uma arranhadura, porque dar remédio para gato, por vezes, é bem complicado. O itraconazol, ele tem se mostrado bem eficaz no tratamento, porém é um tratamento longo. A gente orienta, de modo geral, de 4 a 6 meses, mas tem animais que chegam a 1 ano. E esse tempo tem muitos aspectos, né? Muitas questões para a evolução do quadro. Então, assim, dependendo da resposta do animal, dependendo do início da lesão, se ele está num quadro inicial da doença ou se ele está já num quadro mais avançado, isso vai interferir. E o estado geral do animal, o comprometimento do proprietário, do responsável pelo animal, em fornecer todo dia e não deixar que esse animal continue com livre acesso à rua, caso tenha. Então, a interrupção do tratamento é muito prejudicial. Por vezes, a gente tem alguns casos aqui, e que por alguns motivos acaba ocorrendo a interrupção, em que a gente observa uma piora considerável do gato. Em algumas situações, nós entramos de forma complementar com o iodeto de potássio. Esse, ele é prescrito e ele é manipulado às custas do proprietário, né? A gente não tem o fornecimento pelo município. Tem alguns casos em que o animal, por algum motivo, não responde bem ao itraconazol, mas também tem alguns casos em que observa-se aquele aumento de volume de nariz, em que realmente o iodeto de potássio é necessário. Então, a dosagem e o iodeto. Uma coisa importante em que a gente sempre passa a orientação para o proprietário é a questão do óbito, né? Se por qualquer motivo o animal vir a óbito, ele não pode ser enterrado. O proprietário nos aciona e nós recolhemos o corpo do animal para incineração. Ele não pode ser enterrado. Então, vamos passar para a manifestação aqui, clínica dos animais. Então, as lesões, né? Alguns animais apresentam o aumento de volume no nariz, apresentam sinais respiratórios, essas lesões ulceradas, nódulos, elas não cicatrizam, né? Muitas vezes o proprietário vem com um relato de que achou que o gato tinha brigado na rua,
né? E aí fez uma feridinha que não cicatrizava. Esse relato é bem comum. Por vezes vem com miíases nas feridas, né, em que ela, por vezes, precisa de um tratamento complementar ao antifúngico. Muitas vezes os proprietários chegam pensando já na eutanásia, porque é uma doença que assusta muito o dono do animal, né, o responsável, porque é uma ferida muito feia, vamos dizer assim. Então, ele acredita que não tem solução, que ele tem que fazer a eutanásia. Então, nós fazemos a orientação, explicamos toda a doença, todos os cuidados e fornecemos a medicação. E mostramos alguns antes e depois, né, fotos após o tratamento, até para tranquilizar eles e mostrar que é possível, sim, o tratamento e a cura desse animal. Enfim, aí então o tratamento ele é possível e, por vezes, por mais que ele seja um tratamento longo, é muito interessante que já nos primeiros 15 dias, dependendo, claro, do quadro do animal, do quadro das lesões, ele já apresenta melhora. Então, no retorno do munícipe no acompanhamento que a gente faz, já no primeiro retorno ele já vem com uma melhora significativa no quadro, né? Porém, o tratamento a gente reforça da importância da continuação do tratamento até a alta, né, que é só dada quando há remissão total das lesões e ainda é mantido por pelo menos mais um mês, porque para evitar recidivas. Então, nós fazemos diversas orientações, o munícipe vai com um documento nosso com todas as orientações, em que se leva a questão da domiciliação, de evitar o contato com outros animais, da importância de não realizar o abandono desse animal, para não realizar a interrupção do tratamento. Nós deixamos o nosso telefone à disposição para ele ligar e tirar dúvidas, e qualquer intercorrência que haja nesse período de tratamento, para ele nos avisar, né? Inclusive, quando tem pessoas com histórico de arranhadura e mordedura, nós fazemos a orientação, não só quanto aos cuidados da esporotricose, mas da necessidade de observação para a raiva também, e o encaminhamento dessas pessoas para o atendimento médico aqui no município de São Paulo, que nem a Carol vai apresentar logo mais. Então, esse cuidado que a gente tem de como manter o ambiente limpo, de como é possível manter o animal em sua casa e não ocorrer a transmissão. Apesar de ser uma doença que assusta, de um risco real, seguindo bem as orientações, nós não temos tido casos de pessoas que estão em acompanhamento do animal. Claro que um ou outro acontece, mas um número significativo de pessoas que estão em acompanhamento aqui com o animal e que acaba contraindo a doença. Então, são orientações muito importantes que têm surtido efeito. Uma questão muito importante é a questão cultural, né, que é o mais difícil de vencer, porque as pessoas, o gato, né, as pessoas só acreditam, não, ele tem que dar saidinha, ele tem que dar passeadinha, não, eu não consigo prender ele de jeito nenhum, né, então tem essa questão cultural, e tem também um outro aspecto, muitas pessoas acabam fornecendo condições para o animal se instalar naquele local a partir do momento que ela fornece a alimentação. Então, ela fala, não, ele não é meu, mas ele sempre vai lá em casa se alimentar. Então, ela coloca um potinho de ração e de água e o gato vai lá todo dia. E aí, ele cria condições, ele acaba se abrigando naquela região. A partir desse momento, a pessoa, apesar de ele não ser dela, ficar o dia inteiro na casa dela, ela é a responsável por aquele animal. Então, a gente tem toda essa conversa com a pessoa quando ela vem, para ela entender a responsabilidade dela, inclusive no tratamento, né? Que por vezes eles querem trazer para que a gente abrigue, aloje o animal e faça o tratamento. E aí a gente faz toda essa conversa para ela ter esse entendimento que, na verdade, essa pessoa é responsável por ele, sim.
e que existem diversas opções, diversas formas de se manter esse animal domiciliado o mais possível, né? Não vou dizer que isso é 100% dos casos, tem o mundo real e o ideal. No mundo real, muitas vezes, por vezes, o animal permanece semi-domiciliado, né? E ainda assim, isso vai ter consequências na evolução do tratamento e na disseminação da doença. Porém, é a situação que nós temos. Aqui, então, voltando até falar um pouquinho do ano passado, do Covid, nós temos, montamos essa tenda numa área aberta para fazer o atendimento desses animais. Lembrando sempre que não é um atendimento clínico, é um atendimento voltado à vigilância de zoonoses, né? Seja para leite, seja para esporo ou outras, né? Então, no início do ano passado, com o advento da pandemia, tivemos que pensar em estratégias para minimizar os riscos sem deixar de realizar o atendimento. Então, os proprietários vêm com uma caixinha de transporte e a caixinha de transporte ela é vazada, né? Ela tem vãos para o animal respirar e nisso a gente consegue visualizar o animal e, por vezes, já realizar a coleta de material pela própria caixinha. Então, nem precisa tirar o animal da caixinha. Quando é um animal um pouquinho mais arredio, que está com um pouquinho mais de dificuldade de coletar, a gente vai só com um proprietário, um responsável do animal, para uma sala fechada, faz a coleta do animal e aí retorna para a área externa. Então, todo o atendimento é numa área externa, com uma tenda e uma mesa, né? Anexo ali tem uma pia, tem álcool gel para a gente realizar uma lixeira, né? Com um lixo branco para fazer o descarte correto de avental, etc. Então, a gente consegue essa estrutura. Então, o que é bacana é que mostra que não é necessário uma grande estrutura, né? Por vezes, é feita a coleta na própria casa do proprietário, né? Do responsável do animal. Então, aqui, nós temos aqui a questão do atendimento, não só nós aqui em DVZ, mas todos os nossos parceiros, vamos dizer assim, né? As UVs fazem a busca ativa, né, de casos a partir de notificações. Nós temos os hospitais públicos realizando o atendimento para esporotricose e o envio de material de amostras aqui para o nosso LabZoo, e nós temos os clínicos, né, particulares, que também são instrumentos da vigilância, podemos dizer assim, né, porque eles realizam um atendimento. Então, todos esses são atores importantes na detecção da doença, né? O serviço de saúde vai complementar com as ações de vigilância. Então, essa fotinha é só para ilustrar o quanto é possível, que não é necessário uma grande estrutura para fazer o atendimento de esporo em si, né? Uma coisa que é importante deixar claro nesse sentido, como nós, né, como Divisão de Vigilância de Zoonoses, como Centro de Controle de Zoonoses, não realizamos o atendimento clínico. Então, nós fazemos a avaliação voltada a esporo, fazemos a coleta de material, e qualquer outro quadro que o animal tenha que necessite de um atendimento clínico, ele é encaminhado para um atendimento veterinário. Então, aí fica a critério do responsável no animal se ele vai procurar um atendimento público ou particular, que o município tem de opção. Então, aqui, alguns aspectos importantes na vigilância dessa doença, que é a importância da detecção precoce. Quanto antes nós detectarmos um caso, os seus possíveis contactantes, os seus casos secundários, melhora o controle da disseminação da doença naquele local, né? Então, nós realizamos busca ativa, acompanhamentos periódicos e a sensibilização de profissionais de saúde no sentido de estar alerta para sinais sugestivos dessa doença, para que aí sim nós possamos fazer uma investigação mais detalhada nesse caso suspeito. E aí entra todos a gama de profissionais, seja veterinários, biólogos, os agentes de saúde, os agentes de endemia, são todos os médicos, né? Todos parceiros nessa vigilância. Acho que eu estou passando o tempo. No finzinho do ano passado,
saiu aqui uma portaria que institui no nosso município a notificação compulsória de esporotricose. No caso de cães e gatos, é para os casos confirmados, né? Então, principalmente essa notificação, nós que UVS e CCZ, e que já somos o serviço de vigilância, né? Nós já realizamos as atividades a partir da detecção de caso. O que essa portaria permite é que os clínicos particulares nos informem, né? A partir desse momento ela é obrigatória, então eles nos informam, então a gente consegue ter uma visão mais próxima da realidade do município e fazer a busca ativa a partir desses casos confirmados, então é uma forma de chegar este caso para a vigilância. Então deixei aqui bem grande em vermelho, a notificação é por meio do nosso e-mail institucional das zoonoses, mas tem também o nosso telefone da sala para quem precisar tirar alguma dúvida, ou querer, inclusive, discutir algum caso. Então, estou encerrando já. Aqui é só um resumo, né, na verdade, das ações de vigilância, né, onde nenhuma dessas ações consegue ter sucesso ocorrendo sozinha. Então, nós precisamos da integração, nós precisamos das ações de educação e saúde, precisamos das ações de diagnóstico e o monitoramento e acompanhamento dessa doença, né? Então, todas essas ações faladas juntas, elas têm um outro papel, né? E sozinha elas não têm a efetividade que a gente gostaria, né? O que eu entendo aqui, que eu coloquei como capilaridade, é isso que reforça, inclusive, a portaria, né? É o quê? É a gente ter um leque de opções para identificar o caso, seja no serviço público, seja no serviço privado. Então, eu vou encerrar meu último slide, reforçando, assim como as demais zoonoses, a esporotricose é um exemplo perfeito da importância da saúde única, né? Então, nós temos degradações do ambiente, nós temos a mudança de perfil epidemiológico das doenças e os animais e os humanos tendo essa relação, essa domiciliação, a transmissão de doenças, né? Então, reforça esse caminho que nós aqui no município estamos seguindo no sentido de controle dessa doença. Obrigada, desculpa se eu passei o tempo. Obrigado, Valéria. Excelente exposição. Não, está dentro do previsto aí. Fica tranquilo. Então, dando continuidade, vamos passar para a segunda palestra com a médica veterinária Carolina Scarpa Carneiro. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina e Zootecnia da USP, tem mestrado em Cirurgia pela Faculdade de Medicina Veterinária também em Zootecnia da USP, tem uma experiência na área de Medicina Veterinária, atuando principalmente nos seguintes temas: felino, sarcoma de aplicação, tecido adiposo, célula-tronco. Atualmente é médica veterinária, coordenadora do Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e outras zoonoses da Divisão de Vigilância Epidemiológica COVID. E tem alguns artigos publicados também em revista científica. Carolina, então, você tem aí o tempo para fazer a sua exposição e assim que terminar as palestras, a gente abre para as perguntas, que já tem algumas no chat. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, em nome da comissão, né? E boa palestra. Então, agradecer as pessoas que já estavam, que fazem a vigilância. A doutora Vivian, né, que eu não posso esquecer de falar, da doutora Vivian, a doutora Elizabeth, a Nancy, que é a técnica aqui do núcleo, que também foi uma das precursoras também da realização da esporotricose da vigilância. Eu vou começar a apresentação, tá bom? Obrigada. Bom, eu vou falar da vigilância epidemiológica dos casos humanos de esporotricose no município de São Paulo. Eu sou do Núcleo de Doenças Transmitidas por Vetores e Outras Zoonoses, da Divisão de Vigilância Epidemiológica aqui da Covisa. A esporotricose é uma infecção fúngica de implantação subaguda ou crônica causada por um fungo do complexo Sporontrix schenck. No Brasil, a principal espécie é a Sporotrix brasiliensis. Ela atinge habitualmente a pele, tecido subcutâneo e vasos linfáticos. E em casos mais
Eventualmente, ela pode também afetar outros órgãos internos. Ela foi descrita a primeira vez em 1898 por Benjamin Schenck, nos Estados Unidos, e o primeiro caso de esporotricose no Brasil foi relatado em 1907 por Lutz e Splendori, que viu a forma dimórfica do fungo. A fonte de infecção para a esporotricose é o solo, vegetais, matéria orgânica, feno, que está contaminado com o fungo. Os animais contaminados, principalmente os gatos, também podem transmitir a esporotricose por meio de mordeduras ou arranhaduras. Também há relatos de casos de acidentes com roedores, esquilos, insetos e até mordidas de répteis, aranhas e morcegos. Antigamente ela era descrita como uma doença profissional de jardineiros, agricultores que mexiam, né, trabalhadores que manuseavam essa parte de vegetação e terra. Em 1945, Almeida e colaboradores publicaram a primeira referência mundial da transmissão a partir de gatos aqui em São Paulo. E desde os anos 80, os gatos domésticos ganharam importância na transmissão da esporotricose ao homem, principalmente aqui no Brasil. O Sporotrix brasiliensis, ele é importante porque há uma evidência de que ele tem uma virulência maior, ele está quase sempre associado à transmissão zoonótica, especialmente em felinos, nunca houve transmissão de pessoa a pessoa. Acredita-se que há uma relação do rato norvégicos, um papel na disseminação do Sporotrix brasiliensis para os felinos, tá? Os felinos apresentam uma grande quantidade desse fungo nas lesões, e já os cães, eles têm pouca quantidade desse fungo nas lesões, que dá baixa transmissão por cães. Pode ocorrer, mas é baixa. Geralmente a transmissão por felinos, ela é mais estabelecida porque tem mais fungo na lesão. Em geral, a infecção por esporotricose, ela resulta da inoculação direta do fungo na pele, né? Então, por perfuração. Eventualmente, essa infecção ocorre por contato direto, mas pode acontecer até exposição a gotículas pelas peles e mucosas e a inalação, havendo relato de casos pulmonares primários de esporotricose após a inalação de gotículas de felinos quando eles espirram. O período de incubação pode variar de poucos dias a 3 meses, uma média de 3 semanas, podendo chegar até 6 meses. As formas clínicas, elas variam dependendo dos fatores, né? Dependendo do tipo de... como que a infecção se instala. Então, tamanho do inóculo, a profundidade na inoculação traumática, a tolerância térmica da cepa, o estado imunológico do hospedeiro, tudo isso influencia na forma de apresentação clínica da lesão. Inicialmente, ela começa com uma lesão papulonodular no local da inoculação do fungo e pode aumentar de tamanho lentamente até ulcerar e fistular. A gente tem a forma cutâneo localizada, que geralmente ela é restrita à pele, com ou sem comprometimento linfático, mas bem discreto. Geralmente é um nódulo avermelhado, que pode ser verrucoso ou ulcerado, recoberto por crosta. Também pode ocorrer nas mucosas. A foto ao lado é uma mucosa ocular com um comprometimento de esporo. A forma cutâneo-linfática é a forma mais frequente observada aqui na clínica de humanos. A lesão inicial é um nódulo que pode ulcerar, e aí, conforme passa o tempo, forma-se um cordão endurecido que segue pelos vasos linfáticos em direção aos linfonodos do corpo. E ao longo dele se formam outros nódulos. E aí fica parecendo um rosário, uma linfangite nodular. A gente pode ver nas fotos abaixo. E pode ocorrer adenomegalia discreta do linfonodo, né, adjacente ou o linfonodo da região. Existem as outras formas, que é a forma cutânea disseminada, que são lesões nodulares e ulceradas, verrucosas, que se disseminam pela pele. Geralmente a gente observa em pacientes imunodeprimidos ou que possuem diabetes ou fazem tratamento com esteroides e durante a gravidez também. São casos mais de difícil tratamento. A forma extracutânea, que é mais rara, geralmente ela atinge outros órgãos que não a pele.
né? Pulmão, testículo, osso, articulações. A via de contaminação também pode ser tanto pela ingestão ou pela inalação do fungo. Também é mais comum em pacientes imunodeprimidos e alcoólatras. A gente pode observar uma manifestação de hipersensibilidade da resposta imune exacerbada contra o fungo. Então, ocorre a infecção e o nosso sistema imune faz essa resposta de hipersensibilidade. Aí aparece um eritema nodoso, polimorfo, síndrome de Switch, chamado de síndrome de Switch. Mas, em alguns casos, essa resposta inflamatória também pode levar a artrites e artralgia. Como diagnóstico diferencial, a gente pode ter como diagnóstico diferencial outros organismos que podem causar lesões semelhantes, que a gente chama de BLECT. Blastomicose sul-americana, ou a Paracoccidioides brasiliensis, a leishmaniose tegumentar, a esporotricose, que é o que é o tema da nossa palestra, a cromoblastomicose e a tuberculose cutânea. A gente tem alguns agravos não infecciosos, sarcoidose ou carcinoma espinocelular, que também são diferencial de esporo. E quando há comprometimento de outros órgãos, quadros articulares e ósseos, a gente pode fazer diferencial com osteomielite, artrite, às vezes artrite reumatoide, né? E até tuberculose e lesões tumorais. Clinicamente, a gente pode observar, a gente pode ter nódulos característicos e ulcerações que o médico suspeita que a pessoa tem esporotricose. Quando ele suspeita, ele tem que fazer uma investigação do risco epidemiológico dessa pessoa e fazer o diagnóstico laboratorial. O exame laboratorial, o micológico direto, ele é de pouca ajuda para a gente, porque a lesão humana tem escassez de elementos fúngicos em tecido. Então, ela é ela não é de muita ajuda para a gente. E o resultado negativo do micológico direto não descarta a esporotricose. A cultura é o nosso padrão ouro, né, de identificação. Ela é feita, ela pode ser por biópsia, aspirado de abscessos ou escarro, líquido sinovial, sangue. Então, dependendo, de acordo com o quadro clínico e o órgão afetado, a gente pode colher a amostra para enviar para a cultura. E o diagnóstico recomendado, padrão para diagnóstico de esporo, é a cultura. O exame histopatológico, ele tem umas lesões de corpo asteroide que não é patognomônico e em algumas lesões ele não está presente. Então, ele não é muito utilizado. Não é utilizado para diagnóstico de esporo. O PCR e a sorologia, eles ainda não são muito disponíveis, né, e um pouco limitados. O nosso laboratório de referência é o Labzou, aqui no município de São Paulo. No caso de tratamento da esporo, a cura espontânea é rara. E a droga de primeira escolha para humanos é o itraconazol também. Aqui tem algumas explicações sobre as formas clínicas e o tratamento preconizado e como que a gente usa o critério de cura. É importante que o paciente não pode interromper o tratamento antes do período estipulado, apesar de cicatrizar as lesões, porque o fungo ele fica no tecido. Então, o médico tem que orientar que ele trate e que é isso, tem um período de tratamento sem lesão que ele deve ficar tratando ainda para depois ter um critério de cura. O nosso protocolo de tratamento é utilizado no ambulatório, utilizado no ambulatório de dermatopatias infectoparasitárias do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, já que o Ministério não tem isso instituído. Outras opções de tratamento, né, é a solução saturada de iodeto de potássio, a terbinafrina, a anfotericina B, as termoterapias e a criocirurgia. Tá bom? Em casos que são resistentes ao tratamento mais preconizado, mais comum preconizado. Quando a gente fala das notificações e da importância da vigilância em saúde, a gente tem que contar a história de como isso, da importância da gente ouvir as pessoas, né, a população, e em 2011 começou com um rumor, né, uma informação de uma moradora, em um mutirão da castração da Divisão de Vigilância de Zoonoses, né. E aí foi feita uma investigação, e aí descobriu-se o quê? Que foram a óbitos ou eutanásia de 9 felinos com quadro compatível de esporotricose.
e foram diagnosticadas 6 pessoas com esporo, 3 funcionários e 3 moradores da região. Frente a essa identificação dessa situação, aí começaram a fazer busca ativa, casa a casa, levantamento da população de cães e gatos com lesões, pessoas com lesões, quais eram as características ambientais que facilitavam a disseminação desse fungo na região. E aí entra o que também a doutora Valéria comentou, que é a saúde única, que é muito importante a gente, em conjunto, fazer a investigação e avaliar. No caso desse rumor em 2011, a gente conseguiu controlar tanto os casos de gatinhos quanto os casos de humano, com as ações instituídas ali na região. A definição de caso suspeito em gato, a doutora Valéria já comentou, né? São gatos com lesões de pele, com aspecto de úlcera ou nódulos que não cicatrizam, que aparentemente é parecido com o humano, né? Paciente com nódulos ou úlceras que não cicatrizam, com ou sem comprometimento linfático, né? Que são esses nódulozinhos que fazem tipo um rosário, que tenha tido contato nos últimos 12 meses, ou com gatos com lesões nodulares ulceradas, ou que tenha tido algum acidente com solo, etc. O atendimento, diagnóstico e tratamento de casos humanos suspeitos, a gente tem uma parceria com o Instituto Emílio Ribas, de encaminhamento, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês que a gente aqui no município instituiu algumas unidades de referência, né, para esse atendimento. A notificação, a gente precisa saber dos casos, do que está acontecendo, porque sem saber dos casos a gente não consegue planejar as ações. Então a notificação é muito importante. A gente não tem uma notificação específica para esporotricose. A gente tem uma ficha de notificação conclusão, que é do próprio Sistema Nacional de Notificação de Agravos, que ela é básica, mas no campo observações a gente pede algumas informações, que eu também vou mostrar. E atendimento, diagnóstico e tratamento do caso dos animais. É um tripé que a gente precisa ter para tratar e para controlar a esporotricose. Humanos, a notificação e o atendimento e notificação dos animais também. A gente tem a notificação deixa eu só, a nossa nota técnica, né, que foi, por muito tempo ela foi pensada, foi discutida, juntamente com o DVZ também, com assistência, né, com assistência tanto de atendimento quanto a assistência laboratorial e farmacêutica, para a gente instituir uma nota técnica de vigilância e manejo da esporotricose humana no município de São Paulo, que foi publicado ano passado. Caso suspeito de humano que vai para notificação. Paciente com nódulo ou úlcera que não cicatriza, com ou sem comprometimento linfático, que tenha tido contato nos últimos 6 meses com gato, cão ou outro animal com lesões nodulares e ulceradas. Ou que esses animais tenham tido diagnóstico de esporotricose. Ou, como eu já tinha dito anteriormente, manipulação de matéria orgânica prévia ao aparecimento da lesão. O caso humano é confirmado quando você tem a suspeita e ele é confirmado com o micológico direto, cultura ou PCR positivo para esporotrix. A gente preconiza que seja feita a cultura. A gente pode confirmar o caso como clínico epidemiológico se ele for suspeito e tiver história de contato com o animal que foi confirmado de esporotricose pelo critério laboratorial, e se ele tiver contato com material orgânico e for muito característico, a gente até pode encerrar o caso como clínico epidemiológico. Mas, geralmente, a gente dá preferência sempre ao critério laboratorial. Só para reforçar, o confirmado clínico laboratorial tem exame micológico direto, cultura e PCR positivo. Se der PCR negativo ou exame micológico direto negativo, não exclui a suspeita. Tem que ser cultura, para excluir a suspeita de esporo. Aqui é cultura de material da biópsia da lesão, tá? E o nosso laboratório de referência é o Labzol. Aqui a nossa ficha de notificação conclusão, que, como eu disse, ela é de notificação conclusão de agravos que não são de notificação compulsória no Brasil, né? Na instância federal. E ela tem a primeira parte, que é da identificação, e aí a segunda parte aqui embaixo, que é a conclusão. Como a gente precisa das informações de esporotricose,
A gente preconiza que no campo observação, a pessoa que está notificando, a unidade que está notificando, a UVS que está notificando, ela coloque as informações da fonte de infecção, se foi um felino, se foi outro animal, como que esse animal estava, se esse paciente, esse felino, ele estava em tratamento ou não, se ele já tem diagnóstico, se o animal que fez a lesão, ele está morto, desaparecido, ou se não tem nada a ver com o animal, ele mesmo estava fazendo uma limpeza no quintal dele e depois apareceu a lesão na pele. Isso é importante para a gente depois fazer as diretrizes de como bloquear, de fazer as ações de controle. O local e descrição da lesão. Local anatômico, então, se é mão, pés, dedos, troncos, bem especificado. E a descrição da lesão, aquelas formas clínicas, se ela é cutânea, fixa, cutânea linfática, disseminada. Isso indica para a gente quanto tempo o paciente está demorando para ir procurar atendimento e como está a sensibilização do serviço às lesões de esporo. O diagnóstico laboratorial com o resultado, né? Então, colocar o resultado e o diagnóstico no campo observação, porque ele é um campo aberto. Então, a gente colocar essas informações é muito importante. A biópsia, a cultura e com o resultado. E para colocar a data de início de tratamento, né, e da terapia que está fazendo, se é itraconazol, se é terbinafrina, se é associação, se começou com itraconazol e teve que fazer uma outra associação terapêutica, para a gente poder também planejar até dispensação de medicamento, né, propor dispensação de medicamento, de outros medicamentos que não estão na rede. Como eu falei, a gente tem a instituição de 10 referências para atendimento de esporotricoses desde julho de 2020, divididas pelas coordenadorias. Referência para casos complexos continua sendo o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, no ambulatório de dermatopatia infecto-parasitárias. Geralmente, a gente tem o caso suspeito humano, e a gente pode ter duas, além do paciente ir procurar, né, procurativa, a gente pode ter a busca passiva. Quando o DVZ, aí o Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Divisão de Vigilância em Zoonoses, identifica um felino com lesão e pergunta para o tutor que está trazendo o paciente, o senhor tem alguma lesão que pode lembrar? Alguém da sua família tem uma lesão? Se a pessoa falar sim, tenho, aí tem uma cartinha de encaminhamento que ou o DVZ ou a própria UVS, durante as vistorias, né, de casa a casa, se ela identificar, ela pode solicitar uma avaliação, que esse paciente vá para uma unidade que seja avaliado como suspeita de esporotricose. Geralmente, as UVS, cada região organiza esse fluxo de uma forma que seja mais interessante para a região, mas a gente preconiza que seja feita dessa maneira. Aí, geralmente, é encaminhada para a unidade básica de saúde, que vai fazer o atendimento, que vai atender, vai encaminhar para a unidade de referência e vai notificar o suspeito, tá? Indo para a referência, né? Aí a referência, ela geralmente já faz o atendimento, encaminha a amostra para o Labizol, faz a biópsia, encaminha a amostra para o Labizol para fazer cultura, notifica a UVS de atendimento e a UVS também de residência e acompanha a evolução do paciente. O Labizol recebe, processa a amostra para cultura e disponibiliza o resultado no Matrix. A UVS de notificação notifica a residência, digita no Sinanet para toda a rede ficar sabendo. A UVS de residência, ela completa a investigação, se necessário, no campo observação. Ela busca os faltosos, os abandonos, ela acessa os resultados laboratoriais pelo Matrix e o encerramento da notificação é dever da UVS de residência, que ela tem até 180 dias para encerrar essa ficha, com os critérios de cura e todo o tratamento que o paciente acabou realizando, né? Lembrar, gente, que todos os casos de arranhadura ou mordedura por mamífero devem ser avaliados para acidentes com animais potencialmente transmissores de raiva. Nos casos que o animal for a óbito ou desaparecer, tem que encaminhar o paciente para a referência mais próxima para o esquema de pós-exposição, tá? E isso tem que ser sempre informado, tanto
para os seres humanos quanto para a parte também dos animais. Aqui é a parte epidemiológica da esporo, tá? A gente percebe que na série histórica a gente tem um aumento do número de casos. 2020 a gente teve uma queda, tá, das notificações de casos humanos, tá? Esses são os confirmados. E a gente faz uma ligação com o número de casos de DAs, né, que são bairros que têm mais casos, 5 casos de esporotricose pelo menos. E a gente vê que a curva acompanha, tá bom? A curva acompanha o número de casos confirmados. Então, a gente tem mais DAs com casos de esporotricose e a gente tem mais DAs com mais casos de esporotricose. Aqui também é só para verificar que, como até a doutora Valéria falou, os casos humanos acompanham os crescimentos de casos em animais, em felinos, ele geralmente eleva também os casos humanos confirmados. E nessa curva a gente consegue ver bem, né, essa curva em vermelho e verde, que como isso acompanha, fica abaixo, sobe e depois começa a estabilizar novamente, tá? E o mapa aqui a gente também consegue enxergar que geralmente, aonde tem felinos, que são os verdinhos, tem caso confirmado de humano, que são os triângulozinhos em vermelho, tá? Às vezes, o felino, ele é adotado, então ele veio de uma adoção e a gente ainda não tem a contaminação no ambiente, então é só ele contaminado. Aqui, para a gente ter uma ideia daquele caso lá em 2011, onde a gente tinha no DA Itaquera um alto número de casos, né? Tanto humanos quanto felinos, né? Humanos não tanto, mas bastante felinos. E quando a gente começa a fazer a intervenção, esses casos vão caindo, né? Mostrando que a vigilância ativa faz diferença, né? A gente tem também o DA Itaim Paulista, né? Que a gente perde um pouco, a gente tem um problema de diminui os casos e aumentam, né? E o DA Jaraguá, né? Que a gente também teve um pico e uma ação bem interessante com queda dos casos. Com relação ao sexo e à idade, a gente tem aqui uma distribuição que a maioria é no sexo feminino, pacientes que apresentam esporotricose, nessa distribuição de idade. Como proposta e desafio, a gente gostaria de fazer a elaboração de um sistema complementar ao SINAM, né, para casos humanos, para informação sobre o quadro clínico, diagnóstico, tratamento, porque a gente consegue planilhar isso e usar os dados epidemiológicos, né, propondo terapia, propondo melhores tratamentos, né, e formas de, não terapias, tá, mas propondo formas de controle, de ação melhor, né, e de sensibilização. E a nota técnica, né, de esporotricose que a gente está, que o DVZ está finalizando, né, que a gente trabalha em conjunto. Não posso esquecer de sempre falar sobre a saúde única. Eu tive que escutar que saúde única é uma coisa que veterinário gosta, mas é porque a gente consegue enxergar que quando você faz uma intervenção bem embasada, né, em estudo, quando você faz uma intervenção nos focos ou no que está ocorrendo para a disseminação ou para o descontrole de um agravo, você consegue ver essas alterações e diminuição dos casos. Então, como o animal e o ambiente está tudo envolvido, a gente tem que sempre pensar junto e trabalhar junto com todo mundo, né? Aqui são só os documentos utilizados, né, na apresentação. E eu queria agradecer novamente a todos os presentes, a doutora Vivian, a doutora Nancy, daqui do núcleo, a doutora Elizabeth e a Valéria, né? A doutora Valéria também, que a gente troca muita figurinha, né? Conversa muito junto. E pelo empenho da construção da vigilância da esporotricose aqui no município, né? Há uma semana, acho que faz 1 ou 2 semanas, a doutora Valéria e a doutora Nancy foram convidadas para fazer apresentar, né, os dados do município de São Paulo pelo Ministério para outro município, né, para outro estado, que era a Amazônia. Então, assim, eu acredito que a gente está bem
tem que melhorar, mas a gente faz uma vigilância bem feita. Obrigada. Carolina, obrigado Oi. pela excelente exposição. A gente agradece mais uma vez a sua participação nesse ciclo. E agora, então, a gente vai abrir para algumas questões que foram feitas no chat. Gladys, se quiser começar aí, eu tenho algumas anotadas aqui, vamos ver se... Sim, vamos começar por aqui, então. Antes de abrir, de colocar as perguntas que foram feitas, que nós anotamos aqui ao longo das apresentações, também gostaria de agradecer a Valéria e a Carolina pelas brilhantes e esclarecedoras palestras, e também relatar que nós temos pessoas de várias regiões do Brasil assistindo: São José dos Campos, CCZ de São José dos Campos, a Graziela; de Araguaia, Tocantins, a Catherine Gomes, também do CCZ, daquela cidade; de Brasília, do GT de Micoses Sistêmicas, do Ministério da Saúde, temos a Zênia Guedes, né? Agradecer a presença de todos. Isso só reforça, né, a importância desse nosso ciclo de palestras, com essa parceria tão forte com a Faculdade de Saúde Pública, que já vem aí de mais de uma década, né? A primeira questão foi feita pela Marta Quartaroli. Ela pergunta o seguinte: qual dose recomendada de iodeto de potássio? Aí eu deixo para os palestrantes responderem. Queria dizer que temos muitas perguntas, né? A gente tem tempo ainda, dá para a gente atender a todos. Posso responder? Por gentileza, pode responder. O iodeto de potássio, a gente entra com uma dose de 2,5 mg por quilo de peso, sem exceder o total de 10 miligramas, né, de início de tratamento, porque a gente precisa ver como que o animal evolui, né, na resposta dessa medicação, e também as questões de comprometimento, né, hepático, o estado geral do animal. Então, como por vezes ele já está num quadro debilitado, então a gente faz essa dosagem e a gente faz esse acompanhamento, deixando o telefone à disposição, mas pedindo um retorno em 30 dias desse animal com o responsável. Então, a princípio, a dosagem é essa utilizada. Tem ainda outra questão, Paulo, vou fazer por aqui, tá? Tudo bem? Da Vigilância em Saúde Lapa. Quanto à incineração do animal, o tutor poderá levar este animal ao DVZ por esse procedimento? Isso. Ele pode trazer o animal, ou os animais que estão em acompanhamento com a gente informa, né, que caso ocorra o óbito, que ele liga e o nosso serviço de plantão faz a remoção, né? Nós temos um plantão 24 horas, e então a gente faz essa remoção desse animal, vai na casa e remove esse corpo e traz para cá, sem custo. Tá joia, tudo bem. Obrigado, Valéria. Mais uma pergunta ainda nessa linha. Ambiental Bispenha quer saber se os protocolos de administração do iodeto de potássio, né, sobre os protocolos de administração de iodeto de potássio. Ela sabe que inicia com 2,5 miligramas por quilograma, associado ao itraconazol. Mas quando não há resposta, como ir ajustando essa dose? Então, isso é complicado mesmo, né? A gente tem um ou outro caso que realmente tem uma resposta, uma baixa resposta ao tratamento, né? Como eu falei, tem vários aspectos relacionados. O quadro geral que o animal chega aqui, por vezes, né, já avançado, o estado geral do animal, que ele já está debilitado, em caquexia, muitas vezes, e o próprio compromisso do responsável do animal, né? Que por vezes ele pode estar relatando que não tem interrupção do tratamento, porém ele refere, né? Ele relata, a gente não tem como comprovar. Então, são todos esses aspectos que a gente acaba levando em consideração. Existem outros tratamentos complementares que podem ser realizados em clínicas particulares, né? Porém, nós aqui, Comunidade de Vigilância de Zoonoses, temos esse protocolo a seguir, né? Animais não responsivos ao tratamento,
com quadro geral debilitado que justifique, por vezes uma das indicações acaba sendo a eutanásia mesmo. Tudo bem. Sigo por aqui, Paulo, ainda com algumas questões. Tudo bem? Vai, tudo bem. Então, vamos lá. A Marta Blanes, ela pergunta o seguinte: tem alguma orientação específica sobre higienização e manejo do ambiente? Sim, sim. O documento que nós entregamos para o munícipe, além de nós explicarmos, né, nós também entregamos escrito, né, porque é muita informação, né, e por vezes nem sempre é a pessoa que está aqui com a gente que vai realizar os cuidados na residência. Então, nós fazemos toda uma orientação em a lavagem, manter o ambiente sempre limpo com água sanitária diluída. Se o animal estiver tiver acesso ao interior da residência, isso, gato, né, sobe em sofá, sobe em cama, por vezes restringir, manter algumas portas fechadas, ou então forrar, por exemplo, um sofá com um lençol que ele possa lavar com cândida. Sempre manipular o animal e a caixinha de transporte com luvas, e luvas a gente sugere aquelas luvas de borracha amarelas mesmo, que são mais resistentes. Também lavar a caminha e a caixinha de transporte com água sanitária e deixar no sol. Sempre as mãos bem higienizadas. No caso de arranhadura, mordedura, lavar muito bem com água e sabão. A gente acaba até comentando que uma das vantagens, né, do Covid hoje, todo mundo está o tempo todo passando álcool em gel na mão, então isso também ajuda no controle de outras doenças, né, por conta da higienização frequente, que já são hábitos que estão sendo internalizados, né, por uma grande parte da população, isso acaba sendo positivo também. A gente passa esse tipo de orientação, verbal e por escrito. Tudo bem. Mais questão ainda. Pode seguir por aqui, Paulo? Pode. Vamos lá. Se tiver alguma que passar, eu te aviso. Tá bom. Passar alguma, ainda sobre a questão do itraconazol, o Marcelo de Luca traz a seguinte colocação. Notei que alguns gatos, mesmo tratados com itraconazol 100 mg, não respondem ao tratamento, aí o quadro se agrava, surgem espirros sanguinolentos e sobrevém o óbito. E ele questiona, né, qual é a causa da falha, o que está acontecendo aí para que ocorra essa falha. Então, essa questão, reforçando, né, o que a gente comentou, tem animais que, por vezes, por condições próprias, ele não responde, né, ele já está com um quadro geral bem debilitado. Tem a questão do comprometimento do proprietário em efetivamente estar fornecendo a medicação uma vez por dia, todo dia, sem interrupção. E esses quadros de espirros e aumento de nariz, por vezes, é necessário a associação com iodeto de potássio, porque realmente só o itraconazol, por vezes, ele é refratário. Tudo bem. Tem mais uma questão, Paulo, aí eu passo a bola para você fazer as demais. A Luciana... Tá. A Luciana, ela pergunta, né, existe alguma penalidade prevista para os clínicos particulares que não notificam ou seguiria o rito de obrigações do profissional segundo o Código de Ética Profissional? Então, na portaria em si, não é previsto nenhuma penalidade, né? Então, legalmente, pela portaria municipal, essa penalidade não está prevista. Eu acho que o grande ganho dessa portaria é a gente entender como uma parceria mesmo, né? Os clínicos particulares se sentirem partes da vigilância, não só para as outras doenças, né, para a raiva, mas a esporotricose, sim, para a gente vencer essa situação de epidemia, de doença negligenciada, e eles passarem a suspeitar da esporotricose e entender que o Centro de Controle de Zoonoses tem um laboratório, que a gente recebe as amostras, que ela é feita de forma gratuita. Então, nós temos também os setores aqui, o setor que realiza a vistoria zoossanitária, em que pode reforçar essa informação e aproximar esse vínculo. Nós temos conseguido estabelecer vínculos com algumas clínicas no sentido de orientar, porque, assim, de certa forma, nós sabemos que nós não somos bem vistos, né? A unidade de vigilância, de um modo geral,
Ela é vista, assim, o CCZ como um lugar de eutanásia, como um lugar de fiscalização. Não, por vezes, os clínicos não nos enxergam como parceiros, né? Então, é um trabalho mesmo de sensibilização, de divulgação do serviço, de estabelecimento de parcerias. Eu acho que é melhor seguir por esse caminho, né? Até porque, assim, se ele não notifica, a gente não sabe que ele não notificou, né? E não teria muito como penalizar também, né? Enfim. A Cristina Rei, ela pergunta, acho que já foi colocado na apresentação, ela está questionando sobre a ficha própria para a notificação de esporotricose. Isso. Nós temos um rol de informações mínimas necessárias para se fazer essa notificação, e a gente envia para os clínicos por e-mail, né? A partir dessa notificação, a gente envia a ficha para ele preencher, porque são documentos diferentes, né? Uma coisa é o clínico me notificar que ele tem um caso confirmado, com informações do responsável, com informações do gato, e exames que ele realizou para confirmar. Isso é um mínimo de informações. A partir disso é que as ações de vigilância são feitas. E aí sim é uma ficha de investigação epidemiológica que nós, serviço, fazemos, né? Inclusive que contempla a questão de perguntar a pessoas com lesões sugestivas ou histórico de arranhadura, mordedura nos últimos dias, né? Então, existe uma ficha com perguntas simples e básicas para que o clínico nos informe e, a partir daí, a gente faça uma investigação desse caso e possíveis casos secundários contactantes. Se ela quiser, ela pode mandar um e-mail, a gente manda essa ficha. Paulo, alguma questão que escapou daqui? Desculpa, estava fechado. A Ana Paula Martins de Oliveira pergunta: qual o motivo da ZS estar livre de casos? O clima pode influenciar? Na Zona Sul, né? Na verdade, tem vários motivos, né? As questões, inclusive, tem várias... A questão da urbanização do ambiente, a questão das divisas com outros municípios que têm mais ou menos caso, a capacidade de detecção de cada região, seja por serviço público ou por serviço particular. Então, e foi como aquele mapa mostra, né? Achei bem interessante, porque ele mostra o crescimento e a distribuição no município. Então, na verdade, nós temos ali na região norte, né, a divisa com Guarulhos, tem uma prevalência alta da doença, e também na Zona Sul, que acabou entrando ali pela divisa com os outros municípios daquela região. Então, é o momento de trabalharmos essa região para não chegar na cor que a região da Vila Maria está, por exemplo, entendeu? Então, está com poucos casos, mas as outras regiões também começaram com poucos casos, né? E aí tem as questões do hábito da região, do número de gatos, da distância entre domicílios, das condições ambientais de cada região. Acho que é um pouco por essa linha. Legal. A Carolina colocou na apresentação dela o papel do ratos norvégicos, a ratazana, no elo de transmissão do esporotrix, né? Tem um papel importante aí na questão da transmissão, e ela também colocou os mapas, as regiões de maior ocorrência de esporotricose no município, né? Esporotricose humana e também a de ocorrência em animais, acredito, preciso ver, não entendi bem, mas acho que se sobrepõe as áreas, né? Tanto de caso humano quanto de caso animal, é lógico. Mas o que me chamou a atenção bastante foi o seguinte: o papel do ratos norvégicos, que é a ratazana, né, o rato de esgoto, nessa questão. E eu observei, pelo mapa que foi mostrado, que as áreas de ocorrência de leptospirose no município também se sobrepõem, de certa forma, às áreas de ocorrência de esporotricose. Então, é uma coisa que me chamou a atenção. A ratazana, o ratos norvégicos, ele ocupa esse ecótopo mesmo, áreas de terreno baldio, beira de córrego, ela tem hábito fossorial, ela escava. Esse fungo, ele, de fato, está no ambiente, em meio à terra, não é? Então, é algo que me chamou a atenção, é algo que a gente precisa ter um olhar especial daqui para diante, porque a gente tem o nosso programa de controle de roedores e leptospirose, e me parece que tem uma sobreposição mesmo de áreas de ocorrência de leptospirose.
A leptospirose ela é principalmente transmitida pela ratazana de esgoto, né, ratos norvégicos. Isso chamou a atenção e acho que merece, daqui para diante, ter um olhar um tanto quanto mais especial em relação a isso. Eu gostaria que a Carol pudesse comentar um pouco sobre esse papel, né, o que ela tem sobre o papel do ratos norvégicos na transmissão de esporotrico, a participação nesse elo de transmissão, né, nessa cadeia. Bom, então, eu achei bem interessante isso também, né, que o Gladson observou. A gente, como a Valéria disse, tem um monte de influência na presença de casos, né, tanto de humanos quanto de animais, que o ambiente influencia muito o aparecimento do fungo, né? E com relação ao ratos, a ratazana, eu acho que a gente tem sim que fazer eu acho que a sobreposição desses mapas, né, de lepto com a questão dos casos de aparecimento, né, de tratamento por conta da lepto e o caso de esporo, para tentar fazer essa correlação, achar aí uma correlação mais forte dessa transmissão. Porque é como a gente fala, a partir do momento que a gente identifica, a gente pode promover as ações de controle mais efetivas, né? E não fica só contando os casos, né? No caso de esporo, só com relação à Zona Sul, a gente está com um trabalho de sensibilização das unidades para identificação, né? Da esporo. Então, é isso, em tempos de Covid, a gente está um pouco esquecido, mas a gente não deixa esquecer. A gente vai falando toda vez. Obrigada. Tem uma da Ambiental UVES Penha. Como fica o manejo ambiental em casos em que o imóvel tenha quintal com gramas e plantas e não bate sol? Perguntinha difícil essa, hein? Acho que o Gladson quer me ajudar nessa. Enfim, são situações, né? Permanece o fungo no ambiente, né, Gladson? Não deixa eu falar besteira. Porque o animal está ali e ele tem. Não tem como higienizar a grama, né? Enfim, é uma situação de alerta, de um monitoramento mais intenso desse animal, principalmente no que se diz de recidivas, né? Você quer complementar, Gladson? Bom, a parte veterinária, eu diria, é o tratamento do animal, como já foi apresentado. Agora, a parte do manejo do ambiente. Fico imaginando um quintal com pouco sol batendo, né, com bastante vegetação. Eu diria que é necessário manter as plantas muito bem podadas, o máximo possível, para deixar o ambiente bem ventilado, e manter a grama, manter o chão, o piso sempre bem limpo, sem sobras de folhas e galhos, deixar tudo bastante limpo. E é isso, não é? Não tem muito o que fazer, não tem como você aplicar algum tipo de hipoclorito de sódio, por exemplo, para fazer na vegetação, na grama. Enfim, é manter o ambiente o mais livre possível de galhos e folhas que caem, que ficam ali, né, favorecendo a proliferação do fungo ou a manutenção do fungo no ambiente. Quanto mais taxa de sol bater, quanto mais o sol penetrar, a luz solar bater, melhor. É possível controlar melhor. Fora isso, eu não vejo outra saída. Eu não lembro se vocês lembram de um caso que a pessoa tinha um pouquinho de área na casa dela. Era uma pequena parte na frente da casa dela com a terra e umas plantinhas. E o gato, e sempre positivo, até que ela resolveu tampar e colocar cimento. E aí parou de resolver o problema da espora. Eu não queria colocar dessa forma, porque o pessoal ia falar, esse cara, ele está querendo acabar com as florestas não aqui. Tem jeito, mas é como vocês falaram, é muito difícil. Falar para tirar o jardim, cortar as plantas e cimentar. Mas você falou tudo, Carol, mas é nessa linha mesmo. Eu também só queria dizer que a gente tem a notificação do Ministério da Saúde para esporo, tá? Ela só não é compulsória, como é aqui
no município de São Paulo. Eu não tenho mais questões, Paulo. Se questões que porventura surgirem posteriormente, a gente pode enviar para o e-mail das palestrantes e Tem eles mais poderão uma posteriormente estar respondendo também. Tem mais algumas aqui. Eu não tenho, não anotei. Então, por favor, Paulo. Fabiana Mercedes de Souza. Qual é a média de tempo de tratamento e cura em humanos? Então, como eu disse, no mínimo 4 meses e em média de 4 a 6 meses, mas tem alguns casos que chegam a 1 ano. São vários fatores que vão determinar esse tempo. O quadro do animal, o comprometimento do tratamento e a própria resposta dele, né, do gato. Domiciliação. Tem uma outra da Débora Rosa. Precisa fazer uso de amônia quaternária para higienizar o ambiente ou somente água sanitária já é o suficiente? A água sanitária é suficiente para fazer a higienização do ambiente. Tem uma outra da Luciana Kio. Você tem experiência com tratamento de intralesional de afoteresimina B? Então, não temos essa experiência, até porque, de verdade, nós temos muito sucesso com o tratamento de itraconazol. Uma coisa que até vale lembrar, assim, nós não indicamos nenhuma pomada, não indicamos manter o animal com colar, deixa o animal sem colar, deixa ele se lamber, não passa pomada, porque é um risco, sim, de contaminação, você manipular esse animal, passar pomada. Então, o fornecimento sempre 1 vez por dia, por vezes vem algo prescrito a mesma dosagem, porém 2 vezes ao dia. Então, você dobra as chances de exposição, né, a uma arranhadura, uma mordedura. Então, a nossa orientação com vistas à saúde pública é não passar pomada, não deixar colar e a medicação 1 vez por dia. Existem vários outros trabalhos com outras terapias complementares, e aí cabe ao responsável procurar um serviço particular, caso ele tenha interesse e disponibilidade, né? Mas aqui o serviço é itraconazol e iodeto. E, por vezes, nós temos a nossa taxa de sucesso, se falar assim, ela é alta. Eu só queria dizer que em humanos, o itraconazol, né, não sei se também a pergunta foi de humanos, geralmente a gente pode ter uma resolução em 1 mês, pode haver, tá? Mas geralmente é 3 meses de tratamento, pelo menos. E isso pode se estender a 6 meses da mesma forma que em felinos. Tem uma outra do Gabriel Gabiardito. Seria interessante a Carolina citar as unidades de referência para o atendimento dos casos humanos por região. Eu acho mais interessante procurar já no site da prefeitura. Eu posso citar por região, sim, mas são 1, 2, 3, são 10. Então, assim, citar uma por uma, a gente tem AMA Especialidades Alto da Boa Vista, Rede Hora Certa na Penha, Hospital Rede Hora Certa na Moca, Hospital Rede Hora Certa Vila Prudente, Hora Certa Itaim, porque o serviço precisa ter um serviço de dermatologia, tá? Um ambulatório de dermatologia. A gente tem a AMA Especialidades Pirituba, AMA Especialidades Parque Peruche, Especialidade Santa Cecília, Ambulatório de Especialidades Jardim Periperi e Hospital Rede Hora Certa na Lapa. E o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, mas para casos mais complexos. Você tem mais alguma aí, Gladys? Não tenho não, Paulo, não tenho mais nenhuma questão. Acredito que... Só tem uma informação. O pessoal vai elaborando aí alguma coisa, pode passar posteriormente, a gente se compromete a enviar para o e-mail das palestrantes para a posteriori poder fazer a resposta. Eu também não tenho anotado mais nenhuma. Eu só queria, mais uma vez, reforçar, então, aqui a palestra do próximo mês, né, 26/5/2021, onde serão abordados, então, os temas sobre bioecologia do Culex quinquefasciato, o manejo ambiental e controle do Culex quinquefasciatus e rios urbanos, estratégia para despoluição. Então, se puderem participar, o mês que vem estaremos aí mais uma rodada de discussão com esses temas tão importantes que é o do Rio Pinheiros. Bem, se não tiver mais nenhuma questões, a gente poderia dar por encerrado, e se surgirem algumas perguntas no chat,
a gente pode encaminhar para os palestrantes e aí eles podem responder as questões que ficaram pendentes. Tudo bem? Então, Carolina, Valéria, mais uma vez, em nome da comissão aí, organizadora do evento, a gente gostaria de agradecer pelas brilhantes palestras, né, e dedicação de vocês aí em aceitar o convite, porque eu sei que vocês também estão na linha de frente aí com uma série de atribuições, sempre contribuindo com esse ciclo, é muito importante para os internautas aí que nos estão acompanhando. Então, muito obrigado, e vocês vão receber o certificado depois, pelo e-mail que vocês mandaram para a nossa comissão, vocês vão receber o certificado digital também. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. A gente viu aí que tem vários estados participando do nosso evento, e a gente gostaria que, sempre que possível, vocês dessem um cliquezinho na mãozinha lá, que é muito importante para a estatística, né, do evento. Isso é uma gratificação, é um retorno para nós também. Então, bom dia a todos, e se cuidem, por favor, usem máscaras, lavem as mãos, usem álcool, porque o vírus está solto. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Até a próxima.